Olá, eu sou a professora Ana Paula e hoje nós vamos falar da clínica de dentina, esmalte e polpa. Eu trouxe 3 exemplos para vocês sobre alterações clínicas que vocês provavelmente identificarão ao longo das outras disciplinas e também quando vocês estiverem clinicando como profissionais da saúde oral ou saúde bucal. Trouxe para vocês um exemplo, então, de uma dentinogênese imperfeita. Significa que durante o processo de formação da dentina, houve alguma falha que impediu o correto amadurecimento das células, formação de dentina e mineralização desta. Nesta imagem, vocês podem observar que os dentes têm uma aparência azulada ou acinzentada. Ela é fruto de uma dentina mais delgada, mais fina. E esta dentina mais fina é responsabilidade de odontoblastos que não chegaram a sofrer maturação completa. Então, a dentinogênese imperfeita, ela é resultado de uma má diferenciação dos odontoblastos e que estes secretam pouca matriz dentinária. Por consequência, esta menor quantidade de matriz dentinária sofreu mineralização, mas não a ponto de projetar uma coloração branca para o esmalte. Consequentemente, o que visualizamos são estes dentes, então, com uma menor espessura de dentina. Bem, reparem que esta cor azulada é muito parecida com a cor azulada que a gente vê nas nossas veias. Nosso sangue não é azul como os reis, muito menos a polpa dentária. O que nós vemos é a projeção da coloração dos vasos sanguíneos entre as camadas da pele, no caso do braço, no meu exemplo, e aqui entre as camadas de dentina e depois esmalte. Então, desta forma, esta apresentação aqui é como se configura uma dentinogênese imperfeita. Qual é a ocorrência disso na população? Ela ocorre em cerca de um indivíduo a cada 8.000 nascimentos. Essa é uma estatística mundial. E ela ocorre por conta de uma mutação no cromossomo DSPP, no gene DSPP, que se localiza no cromossomo 4 em humanos. Esta mutação é a troca de uma timina, T, por uma adenina, em uma região importante desse gene. Então, essa mutação é responsável por um mau ou um incorreto amadurecimento dos odontoblastos, células responsáveis pela produção de dentina. Na prática, como vocês conseguirão encaminhar uma situação dessa? Normalmente, existe uma má distribuição em todos os dentes formados na mesma época e que na clínica vocês terão ou será necessária a recomposição dessa coroa anatômica. Recomposição da coroa anatômica será a colocação, então, de facetas, ou unilateral ou bilateral. Em alguns casos, isso sendo em dentes, então, permanentes, e em alguns casos, talvez, toda uma capa, né, interna, externa, em todas as faces do dente. Tá bem? O segundo exemplo que eu trouxe para vocês de tecidos dentários mal formados é a hipoplasia do esmalte. Hipo, de pequeno, plasia de formação. Então, significa que as células secretoras de esmalte, os ameloblastos, o fizeram de forma incorreta. Incorreta, nesse caso, ela é ou produzida em menor quantidade ou produzida de uma forma que não houve calcificação correta e uniforme dessa matriz amelogênica, que é o esmalte. Bem, o que ocorre neste caso, visualmente, é chegar na clínica para vocês, indivíduos com os dentes aparentemente amarelados, mas na verdade, com a sonda, vocês vão perceber que esses dentes têm o esmalte
irregular. Então, nós temos ondulações e depressões no esmalte. Essas depressões são exatamente a quantidade de esmalte produzido em menor dimensão, ou então mal mineralizado. Esse esmalte vai apresentar sulcos, onde normalmente ficam inclusive resíduos de alimentos. Bem, qual o encaminhamento dessa situação em sendo dentes permanentes? Aqui é um pouco mais simples, porque normalmente se faz apenas a face com lâminas, ou a lente de contato, ou a faceta com cerâmica, ou porcelana, desculpa, só das faces então alteradas. 1, 2, 3, ou todos os dentes. A hipoplasia do esmalte não tem ainda uma identificação genética, assim como a dentinogênese específica que tenha causado a mutação, e sim a fase da formação dessa matriz que sofreu alguma influência ambiental ou fator ambiental exposto no indivíduo em formação. A terceira alteração clínica desses tecidos que eu trouxe para vocês é a formação de uma cavidade pulpar muito grande, chamada então de taurodontismo. Nós já falamos desse nome quando vimos a formação de palato e eu mostrei para vocês um artigo sobre a fenda palatina bilateral. O taurodontismo, ele é o crescimento maior da polpa, que ocorre mais frequentemente, então, em molares inferiores, permanentes, e ela é causada pelo atraso na invaginação, na dobra da alça cervical. Ou seja, forma-se uma cavidade pulpar um pouco mais avantajada. E as raízes, em proporção, são menores. Então, dando o aspecto dos dentes, então, de touro, dos bovinos. Por isso o nome, taurodontismo. Bem, se estima que exista 50% da população com esta situação na cavidade pulpar de molares inferiores permanentes. Clinicamente, na vida comum do indivíduo, ele não causa maiores alterações. Só é diagnosticado muitas vezes por um exame radiográfico ou radiológico. Aquele artigo, então, que nós comentamos, que eu trouxe para vocês, está aqui ele é um artigo que fez uma estimativa que 41% dos gêmeos que tenham fenda labial bilateral também apresentam o taurodontismo de molares permanentes. Então, 41% dos gêmeos que têm essa apresentação de fenda bilateral, inclusive, terão também os seus molares com essa má formação na câmara pulpar. No caso do taurodontismo, não há uma alteração ou uma intervenção que vocês devam, a primeiro momento, tomarem a decisão de adotar, certo? Então, com isso, hoje nós encerramos a parte clínica dos 3 tecidos dentários que nós vimos nesse tópico, da dentina, do esmalte e da polpa. Até breve!